vocês estão bem? Amém? Estão bem mesmo? A gente estava lá na conferência, irmãos. Aí um dos ministros, né, era um general. E aí quando ele abria o evento, né, abria a parte dele, ele falava: olha, lá a gente dá um bom dia especial lá no exército. Mas assim, antes de dar o bom dia, ele falava uma série de questões, né? Batalhão, não sei o quê, lá, lá. E obrigado, capé, lá, lá, lá. Aí o pessoal, bom dia! Cara, vibrava o lugar, né? E aí ele falou assim: agora eu quero ver aqui na igreja, né? Aí ele falou: quero ver como é que vocês vão ser. Cadê o povo mais feliz dessa terra? Aqui é a igreja é o verbo da vida de. Né? Agora eu quero que você corresponda. Amém? Eu não sou um general, não, mas eu quero que você dê um bom dia com força. Amém? Entendendo o que eu vou estar falando aqui para você. Amém? Igreja de Osasco, verbo da vida, igreja cheia da palavra, que não perde, igreja vitoriosa, propriedade exclusiva de Deus, aquela que veio para sacudir essa geração, aquela igreja que está reunida para glorificar o nome do único Deus verdadeiro. Bom dia! Irmão, já era, vou querer todo dia esse bom dia. Já era. Eu adorei isso. Eu falei, rapaz, é isso aí, cara. A gente tem que vibrar, irmão. A gente tem que corresponder à palavra. Às vezes a gente está numa apatia, sabe? A gente está recebendo uma palavra, algo tão bom que está fazendo tão bem para a gente está lá. Ah, bom dia, amém. E tal. Sabe? Ah, não, legal. Não, cara, a gente tem que vibrar, irmão. Temos que corresponder à altura daquilo que nós temos vivido, irmãos. Algo bom demais que nós temos provado, experimentado. Eu não sei você, mas a minha vida, desde que eu encontrei esse evangelho, nunca mais foi a mesma. Eu tenho expectativas, eu tenho planos, eu tenho um propósito na minha vida. Eu não estou aqui à toa, eu não estou aqui mais perdido. Eu tenho uma expectativa não somente nessas coisas terrenas, mas naquilo que está por vir em Cristo Jesus. Vamos viver eternamente com Ele, irmãos. Não vamos mais para o inferno. Isso já é motivo suficiente para a gente se alegrar, irmãos. Não ficar, sabe, amargurado, para baixo, desanimado, preso em coisas, irmãos, que estão, sabe, que o único objetivo é nos travar presos nessa terra. Recentemente, um ministro, que ele é da coordenação doutrinária do Verbo da Vida, ele publicou um Reels pequenininho sobre uma ministração dele. Se ele for compartilhado, eu não sei se você teve acesso, mas depois eu te mando. O nome dele é Thiago Freitas. E ele pegou um cabo desse de microfone. Eu não vou pegar aqui para não bagunçar ali, mas mas ele pegou um cabo pequeno, irmão. Se você olhar o cabo, todo o cabo para conexão, ele tem uma ponta, né? Vamos pensar aqui. Não é muita ideia não, porque isso aqui é uma vida bem curtinha. Mas beleza, obrigado. Mas imagina o seguinte, irmãos, imagina que esse cabo aqui, ele tem 120 quilômetros. Coisa dessa, né? Se você tem só para você ter uma noção, aqui em cima deve ter para uns 400, 500 metros fácil de fio. Não é isso? Só para você ter uma noção de fio aqui em cima. Então é muita coisa, não é? Agora imagina, e ele usa esse exemplo, imagina se isso aqui fosse eterno, sem fim. E essa ponta aqui é a nossa vida na Terra. É a nossa expectativa. E a gente está aqui, ó, desesperado, ó, nesse trechinho. Colocando toda a nossa energia, todo o nosso foco somente nesse pedaço. Quando tem uma eternidade pela frente. Sabe, irmãos, quando a nossa ótica ela muda, a gente começa a olhar e a viver de uma forma totalmente diferente aqui nessa terra. É você olhar e entender que isso aqui realmente é muito importante, porque isso vai determinar se você vai estar conectado ou não. Não é verdade? Ou a que fonte você vai estar conectado, porque eterno eu e você já somos. Mas eu creio que eu e você aqui, nessa manhã, somos eternamente conectados com Cristo e conectados ao nosso Pai. Amém? Mas esse período de tempo, irmãos, ele tem despertado em nós ações que são contrárias à vontade de Deus. Obrigado. Muitas vezes. Temos agido de forma intempestiva, temos reclamado, murmurado, agido de uma maneira, irmãos, totalmente oposta à palavra.
E algo que surgiu no meu coração tão latente, irmãos, nesse tempo, é o desejo que eu tenho, eu sei que você tem, de agradar ao Senhor. Você não tem esse desejo, irmãos? De ser aprovado por Ele, de ser Deus olhar para você e ser meu filho amado. Eu tenho prazer nele, eu me agrado nele. E ao mesmo tempo, com esse entendimento, o versículo que está lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Pode parecer simples, você já ouviu 300 vezes isso aqui, mas, irmãos, chegou diferente no meu coração nesses últimos dias. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, eu tenho feito tudo certinho, eu tenho honrado meus compromissos, pago as minhas contas. Olha só como é que eu estou agradando a Deus. Você está agindo em fé, irmãos? Você está agindo confiando no Pai ou está confiando no seu braço, nas suas finanças? O que tem te motivado nesse tempo? São as circunstâncias ou a sua fé? De fato, sem fé é impossível. Irmãos, poucas vezes Deus estabelece impossibilidade na palavra. Essa é uma. Ele não pode mentir, ele não se engana, ele não age de forma contrária à sua palavra. Ele não se agrada se você não tiver fé. Não tem como. É necessário, irmãos, crer que ele existe e se torne galardoador de aqueles que o buscam. É necessário crer, irmãos. Eu não posso me conformar com a minha vida. Eu não posso me conformar com as circunstâncias. Eu não posso me conformar com um diagnóstico. Eu não posso me conformar com um relatório. Eu não posso me conformar com um extrato bancário, irmãos. Isso não pode ditar a minha vida. Isso não pode ditar a sua vida, irmãos. Eu e você não podemos nos conformar, irmãos, olhando para as circunstâncias assim, não está batendo, meu Deus. E reclama, reclama, reclama. Irmãos, existe um povo que passou 40 anos no deserto, irmãos, e não entrou porque não teve fé. E pelo contrário, ainda amaldiçoava Deus, porque murmurava. Murmurava, reclamava e tal, e era isso, era aquilo, aquilo outro, e nada estava bom, nada estava satisfeito. Por quê? Foco somente naquilo que era terreno. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Irmãos, eu sou administrador por formação, mas eu tive que aprender e tenho aprendido a cada dia mais a crer além daquilo que eu estou vendo. Pastor, isso é irresponsabilidade, irmãos. Irresponsabilidade é fazer com aquilo que você não tem. Mas você precisa crer para chegar. Precisa crer para se manifestar. Porque senão você só vai viver no âmbito natural. Você vai viver somente no raso, irmãos. Como eu falei de uma outra vez, se você é um bom carioca, você gosta de praia. É ou não é verdade? Um bom carioca gosta de praia. E o paulista também, né? Não gosta. É ou não é verdade? Todo mundo, a maioria das pessoas gosta de praia. Mas, irmãos, o legal, o barato da praia, para muita gente, vamos botar assim, aquilo que todo mundo curte na praia, é aquele momento onde você está lá no fundo pegando onda. A onda está vindo, você sente aquele levado onda, sabe? Eu sei que tem gente que, até por medo, tá ali, ó, na margem, no raso. Ah, não, só molhei meus pés. Ih, não, a água tá gelada. Se você for pro Nordeste, a água tá até mais morninha, mas tem aquele, ah, não, ah, isso, aquilo. Muitas vezes disfarçando um medo que nós temos de entrar num nível onde a gente não tem muito controle. É ou não é verdade? A gente não vai muito além porque a gente não conhece a praia muitas vezes e a gente não sabe estabelecer um limite ali de controle. Porque chega uma hora, irmãos, que você precisa aprender, e eu não sou mestre nisso, mas você vai entender o que eu estou falando, que você vai ter que aprender a se deixar a correnteza te conduzir. Porque se você tentar ir contra ela, você não sai do lugar. Eu já passei por duas experiências, uma vez até as duas vezes com um grupo de amigos, e nas duas vezes, irmãos, eu só me lembrava de uma frase que tinham me dito. Quando você estiver num lugar e você está sentindo a correnteza te puxar para o fundo, você tem que cortar a correnteza. Porque você não consegue vencer a correnteza. Você não consegue nadar contra a correnteza. Você tem que cortar ela em diagonal
para você sair daquele fluxo. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não, como eu falei, acho que a linha é essa, amém? Porque pelo que o Salva-Vidas sempre falava. E às vezes eu estava com um grupo de amigos ali junto, e daqui a pouco, quando a gente percebeu, a gente foi se distanciando da beira da praia. E a gente ficou ali conversando, daqui a pouco começou a vir a onda mais forte, a gente. E aí já começa aquele desespero, como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer? E eu só lembrei disso. Corta, em diagonal. Vai para o lado, saia do fluxo da correnteza. Por quê? Você não vai conseguir ir. Por que eu estou te dizendo tudo isso? Para que a gente consiga chegar nos objetivos, irmãos, a gente precisa entrar nesse fluxo de correnteza de Deus, onde Deus vai te levar para um bom caminho. Só que para esse fluxo você não está no controle. Para esse fluxo eu não estou no controle. Para viver uma vida extraordinária na sua fé, você não pode estar no controle. Tirar os nossos pés do chão, irmão, tirar a gente do controle. Isso é muito desafiador para muitas vezes. Porque a tendência é a gente querer estar ali, ó, administrando tudo. Mas muitas vezes nós vamos precisar de passos contrários aos sinais que nós estamos vendo. Vamos ter que dar passos, irmão, a situações que a gente aparentemente tem um vento para aquela direção. Mas por conta de uma inspiração divina você vai agir. E você vai provar desse fruto. Irmãos, nessa manhã eu quero que você saia do raso. Eu quero que você saia dessa superficialidade cristã. Ah, pastor, mas eu não estou nesse. Irmãos, todos nós podemos andar um nível mais. Amém? Talvez você está ali no início, pegando aquela. Já viu aquelas pessoas que ficam ali no rasinho? Aí pega a água e joga assim, ó, para se molhar e volta para a areia? Talvez você está ali, ó. Nossa, que água fresquinha. Talvez você ainda está ali botando o pé. Será que eu vou? Não vou? Pegando um baldinho. Mas você talvez já esteja ali, irmãozinho. Só que se você for esperto, malandro, carioca, você vai ver que existe uma posição, toda praia assim, que você passa daquele nível da onda. E é ali que é o ponto. Muita gente está ali parado e está vendo só aquela onda quebrando em cima. Pá, pá, pá. Porque está no ponto errado, está no ponto de quebra. Você tem que estar no ponto antes, onde você só a onda passa. E aí que você quiser surfar, você vai. Você entende? Mas existe aquele ponto ali. E essa direção, irmãos, que eu quero que você caminhe comigo. Amém? Essa semana eu separei alguns textos aqui, mas eu quero até compartilhar com vocês algo. O que nos impede de viver esse extraordinário? O que nos impede de viver esse extra de Deus? Muitas vezes as travas estão na nossa mente. Tem um jogador de futebol que talvez você nunca ouviu falar, chamado Cristiano Ronaldo. Né? Ele não é muito conhecido, não. Mas, irmãos, ele sempre despertou minha admiração pela postura e o posicionamento dele, o foco dele. Para que você entenda uma coisa, o Cristiano Ronaldo, irmãos, ele não é o mais habilidoso. Isso é com consenso. Se você conversar com alguém de futebol, conhece futebol, você vai ver que ele não é o mais talentoso do mundo. Não é. Mas ninguém perde para ele no foco. Ninguém. Os próprios jogadores falam para ele, eu nem quero ir na casa dele, porque ele só come peixe todo dia. Ninguém ganha dele no foco. Obrigado. Mas ele está ali... A refeição dele, todo dia, irmãos, é salada e peixe. Natal, salada e peixe. Páscoa, salada. Réveillon. E ele estava falando, e eu gosto, eu tenho essa curiosidade de ouvir pessoas que são bem-sucedidas e entender o que pode gerar nessas pessoas, o que gerou para essas pessoas esse start. O que fez ela chegar onde ela chegou? E aí eu comecei a ouvir algumas entrevistas deles, e uma delas, ele fala o seguinte, a pessoa pergunta para ele, né, fala assim, poxa, você vai à academia mesmo todos os dias? Você você cumpre tudo isso todos os dias? Ele fala, eu luto contra a minha mente. Todos os dias.
Eu sou ser humano, tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou. Tem dia que eu quero, tem dia que eu não estou. Mas se eu tenho um objetivo, eu não paro até eu cumpri-lo. Todos os dias eu luto a minha mente. Ele fala: o grande desafio é você fazer o que tem que ser feito, mesmo não querendo. Nossa mente é uma caixa de surpresas. E você tem que se desafiar para ser consistente. Vou repetir: nossa mente é uma caixa de surpresas. E você tem que se desafiar para ser consistente. Irmãos, eu falei assim, cara, é isso. Eu não posso ser controlado pelas minhas emoções. Eu não posso acordar, irmãos, poxa, eu estou muito cansado, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Não, não, irmãos, eu tenho que ir. Na marra, irmãos. Ninguém que venceu cedeu às pressões da sua mente. Ninguém que venceu cedeu às pressões da sua carne. Sempre colocou aquilo como objetivo. Sempre colocou aquilo como possível. Sempre colocou aquilo como eu vou fazer. Tem um outro vídeo, irmãos, que ele tá para bater uma falta e o pessoal adora filmar ele, né? E ele sempre tem essa fama de gostar de câmeras, né? E aí focam na câmera, focam nele, ele tá assim, olhando para a bola, olhando para o gol, olhando para a bola, olhando para o gol. É uma falta longe, ele fala: eu vou conseguir, você é o melhor, você vai fazer o gol. Bate e corre porque vai ser gol. E ele falando, irmãos, o tempo todo o juiz lá ajeitando na barreira, ele nem aí para ninguém. Ele estava só esperando um apito para bater. Ele, você consegue, porque você treinou, você se preparou e você vai, você é o melhor, você é o melhor. Irmãos, dito e feito. Bateu a falta, pum, gol. As entrevistas dele, o pessoal até brinca, né? Porque lá de trás, irmãos, mesmo quando ele não era, ele falava assim, eu sou o melhor. Ah, mas fulano, mas tem um mestre, tem aquilo que o outro não interessa, eu sou o melhor. Mesmo que eu não seja, eu tenho que colocar na minha cabeça que eu sou o melhor. Porque senão eu não saio do lugar. Irmãos, eu quero que você pare e pense quantas vezes nós fomos travados pela nossa mente. Nós fomos traídos pela nossa mente. Por quê? Queremos fazer algo, irmãos, mas só o desejo não resolve. Só o desejo não muda, irmãos, nada. O que muda são atitudes. É você chegar, olhar para as circunstâncias e olhar, por exemplo, um dia como hoje, talvez alguém acordou e falou assim, estou muito cansado, não vou para a igreja. Talvez alguém olhou e falou assim, está muito sol, eu não vou para a igreja. Semana passada estava muito frio, eu não vou para a igreja. Ah, eu quero treinar, eu preciso fazer musculação, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Ah, não, mas hoje eu não vou, hoje eu não posso, hoje não dá. Desculpas, 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 e a gente não sai do lugar. Ah, minha vida não muda. Mas, irmãos, qual o nível de transformação na mente nós estamos fazendo? Se um homem natural, irmãos, como o Cristiano Ronaldo, como o exemplo que eu dei aqui para você, ele conseguiu entender a importância de condicionar a mente dele, ainda mais eu e você que temos a palavra que deixa isso explícito, irmãos. O que eu falei para você é só um exemplo de um homem que teve essa consciência, mas está claro na palavra, quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 12 sobre renovar a nossa mente. É trazer, irmãos, as verdades que a palavra, sabe, nos garante o sucesso. E você não negociar esses princípios por nada. Às vezes, irmãos, eu vejo, a gente tem colocado a nossa vida na mão de ministros. Porque a nossa única fonte de alimento tem sido o pregador do dia. Isso é muito sério, irmãos. E se eu não estiver bem? E se o pastor Zé não estiver bem, se a casa não estiver bem, se os ministros da casa não estiverem bem? E pregar qualquer coisa para você? Você e eu precisamos estar focados e firmados na palavra, irmãos. Eu e você não podemos deixar, irmãos, que qualquer ministração que a gente possa assistir no YouTube determine a nossa fé. Eu e você temos que zelar pelo aquilo que nós ouvimos, zelar pelo alimento que nós estamos ingerindo, irmãos. Ninguém, por mais que não conheça muitas coisas, ninguém come sem olhar a comida. Se você vê um monte de mosca em cima da tua comida, você não come a sua comida. Se você vê e sente o cheiro de estragado, você não vai comer a comida. Por quê, irmão? Porque você sabe que vai fazer mal. E muitas vezes nós estamos fazendo isso, irmãos, ouvindo um monte de porcaria aí fora. É triste, irmãos, ver quantas pessoas
Quantas pessoas estão se perdendo porque começam a ouvir doutrinas contrárias à palavra, irmãos, e têm abraçado isso como verdade. E têm mudado a rota, irmãos, com pessoas talentosíssimas, habilidosas demais, irmãos. Mas elas vão perdendo a referência. E impressionante como a gente consegue, hoje, parece que a gente já tem até uns níveis. E ó, tá no nível do fulano de tal, que ó, era esse tipo de frase que a pessoa falava antes de chegar onde ela está. Já sabe até o nível do desvio da pessoa. Porque é comum, é a mesma falsa doutrina. Não tem nada não, não tem problema. Você é humano, você pode mesmo. Deus te ama do jeito que você é. E ali está ali, ó, Satanás brincando com as pessoas, irmãos. Cada dia mais. E a gente ali, ouvindo, se enchendo daquilo. Ei, mas acorda. Vamos sair da inércia. Vamos viver algo espetacular da parte de Deus. Algo sobrenatural da parte de Deus. Não é só, irmãos, se a gente olhar para a palavra e só olhar ela como uma palestra motivacional, irmãos, não vai ter efeito. Ela vai te animar aqui, mas amanhã você está do mesmo jeito. A gente precisa entender que isso aqui é o poder de Deus, irmãos. É o poder de Deus. Quando Deus fala, de fato é impossível, através do escritor de Hebreus, de fato é impossível agradá-lo. De fato é impossível agradar ao Senhor, irmãos. É verdade. Nós precisamos olhar a promessa, guardar a promessa, viver a promessa, irmãos, intensamente. Elas não vão acontecer por osmose. Elas não vão acontecer porque Deus falou. Porque se eu e você não correspondermos à palavra, irmãos, nós não vamos sair do lugar. Nós precisamos dar resposta, irmãos, através da nossa fé, com aquilo que nós estamos recebendo. Quantas palavras você e eu já recebemos, irmãos? E nós vamos vivê-las, irmãos. Nós não vamos negociar isso. Nessa manhã como um despertamento para as nossas vidas. Onde a gente vai sair desse lugar, irmão, de apatia espiritual. De uma postura, sabe, irmãos, de conforto, tá tudo bem, tá tudo legal. Deu ruim, aconteceu um problema, tá tudo bem, tá tudo legal. Deu bom, tá tudo bem, tá tudo legal. Não, irmãos, a gente precisa se revoltar com os problemas, se posicionar contra eles. Smith Wigglesworth, ele fala, não há nada impossível para Deus. Toda impossibilidade está conosco quando medimos Deus pelas limitações da nossa incredulidade. Eu vou ler de novo para você guardar bem. Não há nada impossível para Deus. Toda impossibilidade está conosco quando medimos Deus pelas limitações da nossa incredulidade. Incredulidade, irmãos. O apóstolo, o escritor de Hebreus, ele fala que a gente não deve ter em nosso coração um perverso coração de incredulidade. Nós não devemos ter uma postura de incredulidade. Irmãos. Nós devemos dar crédito à palavra. Olhar a palavra, olhar o que a palavra diz e entender. Essa é a minha verdade. Entenda, tenha coragem. Abrace aquilo que é inusitado, muitas vezes. Tenha coragem para abraçar aquilo que é novo. Tenha coragem para abraçar uma inspiração que Deus está colocando para você. E mesmo que aparentemente não faça sentido, irmãos, tenha coragem, seja fiel à palavra que você recebeu. Não se desvie dela. Como eu falei, não basta querer, não basta ouvir, tem que ter coragem para agir. Fé tem uma ação correspondente. Fé age, irmãos, fé fala. Agora, o que tem saído da sua boca? O que tem saído da minha boca? Não posso, não tenho dinheiro, não quero, estou cansado, estou isso, estou aquilo, estou sofrendo, estou chorando, estou rindo. Desculpas, 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 desculpas. E não muda. Irmãos, tem que ter atitude. Tem que ter atitude. Chegar de manhã, acordar e falar: esse é o dia que Deus fez para mim, irmãos. Esse é o dia que eu vou vencer. Esse é o dia que eu vou andar em vitória. Esse é o dia que eu vou andar em saúde. Esse é o dia que Deus vai mudar a minha sorte.
Esse é o dia que Deus vai se manifestar na minha vida, irmãos. Qual a expectativa que você tem todo dia que você levanta? Seja forte, seja vibrante, irmãos. Corresponda à palavra. Crie uma confissão de fé que você possa repetir várias vezes diariamente, irmãos. Na conferência, a Lynette Reagan ela comentou conosco sobre a confissão dela. Ela falava todo dia, ela se olhava no espelho para se ajeitar, se maquiar, se preparar. E ela falava: esse é o dia que o Senhor fez para mim. Eu me alegrarei e me regozijarei nele. Todas as manhãs, irmãos, ela abria a conferência lá, ela ministrou, se eu não me engano, foram 2 ou 3 manhãs. E todas as vezes, irmãos, ela iniciava com a mesma expressão. Irmãos, faça isso. De manhã, vai lá escovar os dentes e fala: esse é o dia que o Senhor fez para mim. Vou vencer esse dia. Ele fez para mim e eu vou sair vitorioso dele. Eu não vou deixar que nada me desanime. Eu não vou deixar que nada me pare. Eu não vou deixar que nada me prenda. Na mesmice que eu tenho vivido, eu vou vencer. Eu vou para cima. Vai acontecer, vai dar certo. Eu não vou me conformar, eu não vou me prostrar perante as dificuldades, irmãos. Pastor, mas e quando está tudo difícil, irmãos? É nessa hora que você precisa confessar mais. É nessa hora que você precisa agir mais. É nessa hora que você precisa colocar mais força. Entenda uma coisa, murmuração não muda Deus. Lágrima, o seu choro não muda Deus. Deus não fica lá do seu trono olhando: ai, coitadinho. Olha só meu filhinho como está chorando. Olha minha filhinha como está chorando. Não, irmãos, todas as pressões era sempre ser forte e corajoso, porque eu estou contigo. Não te abandonei, não te desamparei e não te desampararei em momento algum. Seja forte. Seja valente, irmãos. Tenha postura de crente. Crente não baixa a cabeça, irmãos. Crente não se dobra a circunstância. Crente se posiciona contra as circunstâncias. Seja crente. Que nós possamos olhar, irmãos, para as circunstâncias, a gente se posicione com ousadia, irmãos, mas entenda uma coisa, se posicione com revolta em algumas coisas. Sabe por que a revolta, muitas vezes, irmãos, ela é colocada de uma maneira errada. Mas a revolta, ela pode gerar em nós um posicionamento que nós não temos ainda. Eu sempre lembro da ideia de Jesus entrando, o pessoal fala: nossa, Jesus foi destemperado, quebrando aquelas barracas e tal. E não, irmãos, ele estava irado com a visão errada que as pessoas estavam tendo. Então, quando você olhar alguma coisa desalinhado à visão da palavra sobre a sua vida, irmãos, se revolte. Sabe por quê? Porque já é seu, irmãos. Já é seu, já é uma promessa sua. Pastor, mas não está acontecendo, mas vai acontecer a partir de agora. Pastor, mas eu falei semana passada, continua falando hoje, irmãos. Continua falando hoje. Noé passou 10% da sua vida fazendo uma arca, irmãos. 120 anos fazendo uma arca, irmãos. Sendo ridicularizado, sendo zombado. Mas estava lá fielmente. Irmão, você tem noção do que são 120 anos, irmãos? Às vezes a gente olha, parece que é que nem uma obra de prédio ali, é rapidinho. Nossa, dois anos rapidinho levantado. 120 anos. Tem gente, a maioria de nós nem vai viver isso, irmãos. Já parou para pensar? A média da população é ali, os 80, se muito. 120 anos. Aparelhando uma arca. Que ele não fazia ideia nem de como funcionaria direito, porque eles nunca viram aquilo. Imagina. Às vezes, irmãos, a gente está querendo declarar hoje e receber uma ligação na hora. Está tudo certo. Isso não é fé, irmãos. Isso é mandinga. Sabe o que é mandinga? Fazer simpatia. Não é possível vocês não ouvirem esse termo, não? Puxa vida. Não, se eu fizer isso aqui, pum. Se eu falar papum, papum, vai vir. Não, irmão, às vezes vai ser rápido.
Vai. Tem hora que vai ser rápido, vai ser instantâneo, vai. Mas, irmãos, muitas vezes não é o muito falar ou a hora que nós falamos. É quando nós falamos da forma certa. Quando sai de nós diferente. Eu gosto sempre de lembrar do texto da mulher do fluxo de sangue, quando Jesus fala que dele ele percebeu que saiu virtude. Existe uma hora, irmãos, quando você está orando, o irmão Reagan sempre falava muito sobre isso. Ele percebia uma nota de vitória. Ele usava essa expressão nos livros dele. Existe uma hora que você está ali confessando que você percebe que sai diferente. Sai com virtude, com poder. É nessa hora, irmãos, que você tem a convicção de que está feito. Mas até lá, irmãos, não pare. Não desanime. Coloque como objetivo, irmãos. O que você deseja? O que Deus falou para você que vai acontecer? Ah, vai acontecer isso. Então, irmãos, diariamente confesse até que se manifeste. Até que aconteça, irmãos. Não esmoreça. Não baixe a guarda. Haja a altura da palavra que você recebeu. Tenha coragem para abraçar, agarrar a visão que você recebeu da parte de Deus. Como eu falei, é necessário coragem. Eu já citei aqui algumas vezes do T.J. Jakes, quando ele fala sobre coragem, ele fala, é um vídeo que eu sempre assisto, irmãos, eu tenho lá salvo, regularmente eu vou lá e assisto. Ele fala, tenha coragem para se posicionar, tenha coragem para sair do lugar comum. Não faça o que as pessoas fazem, não faça o que todo mundo fala, não haja como todo mundo está agindo. Tenha coragem para fazer diferente, para sair da mediocridade. Irmãos, nós às vezes estamos nos colocando numa condição de mediocridade. Vivendo, deixando a vida nos levar, nos conduzir, irmãos. Isso é mediocridade. É necessário esforço, irmãos. Como eu falei, muitas vezes nós temos sido parados por tantas desculpas. Tantas questões, irmãos. Cada dia a gente vai ter uma desculpa diferente. Cada dia. Você vai acordar de manhã, amanhã, e você vai ter uma desculpa para ficar na cama. Talvez a necessidade vai te fazer levantar. Porque você não quer ficar sentado, porque você sabe que você tem que precisar trabalhar, porque você não vai comer, você não vai viver. E aí, às vezes, o que nos motiva é a subsistência. Só que quando nós entendemos que a palavra e a comunhão com o Espírito deve ser a nossa base, a nossa maior busca, a gente vai levantar cada dia com essa perspectiva. Eu preciso disso. Eu preciso me debruçar na palavra. Eu preciso aprender aquilo que vai me trazer vida. Não só um alimento temporário, não só uma alegria momentânea, mas algo que vai perdurar pela eternidade. É totalmente diferente, irmãos, quando você coloca as coisas nos lugares certos. É totalmente diferente quando nós valorizamos a palavra a despeito de qualquer coisa. O irmão Reagan, ele sempre falava isso também nos seus livros, ele sempre citava, e eles reforçaram isso lá na conferência. Quando tinha alguma situação, o irmão Reagan falava assim, o que a palavra diz a respeito disso? Fica com a palavra. Fica com ela. Não esmoreça. Fica com a palavra. Só que, irmãos, ficar com a palavra é necessário coragem. É necessário ser cabra macho. É necessário ser mulher empoderada, mulher firme, forte. É necessário, irmãos. Porque senão vai passar o tempo e você vai ficar lá, ó céus, ó vida, ó tempo, ó chuva, ó sol. Ai meu Deus, eu não consigo. Ai meu Deus, eu não posso. Sem sair do lugar. Remando. Cheio de promessa, irmãos. Mas não saindo do lugar. Remando contra a maré. A maré de Deus está ali, ó. Para cá. Pega essa curva aqui, ó. Porque quando tu entrar nela, vai ficar desconfortável porque você não vai estar ali segurando, controlando tudo direitinho, não. Mas você vai chegar no lugar que eu quero. Você vai chegar no lugar certo. E quando nós olhamos, irmãos, a palavra, você vai ver que todos os homens de Deus que eles viveram a promessa, irmãos, eles tinham características muito similares. Eles confiavam em Deus, declaravam a palavra, irmãos, e não abriam mão da promessa. Abraão tinha ali a resposta da promessa dia e noite. De manhã, as areias da terra. Assim será a sua descendência. À noite, as estrelas no céu. Assim será a nossa descendência. Onde está a nossa promessa?
O quão longe dos nossos olhos, do nosso coração está a promessa? Ela precisa estar ali, irmãos, viva diante de nós. A ponto de que enquanto não acontecer, eu não abro mão, eu não largo. Eu não vou deixá-la se perder. Eu não vou deixá-la ir embora. Eu não posso me esquecer, eu não posso me distrair. A promessa tem que estar ali, ó, constantemente. Eu gosto muito, eu quero só ler com você o que Davi fala quando ele vai diante dos filisteus. Irmãos, você imagina o contexto que ele estava vivendo, irmãos, e ele tinha tanta confiança em Deus, que ele chega para Golias e ali ele ganha a guerra naquele momento. A batalha está ganha ali, naquilo que ele declara. E ele fala: Tu vens contra mim, 1 Samuel 17:45, mas só acompanha. Tu vens contra mim com espada, e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens apontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirarei-te a cabeça, dados do arraial. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Irmãos, tem que ser muito macho para falar um negócio desse. Muito macho, um garotinho pequenininho, contra um gigante, com pau e pedra na mão. Só com uma funda e uma pedra na mão. Um outro lá todo equipado. Meu amigo, tem que ser muito brabo. Mas esse é o nível de crente que Deus espera de nós. Alguém chegar contra você e falar assim: ô, baixa a tua bola aí, porque você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que você está falando. Satanás, o quê? Eu não vou conseguir. Baixa a tua bola aí, porque você não sabe o que você está falando. Eu sirvo a um Deus. E hoje mesmo vai acontecer. Hoje mesmo. Pastor, uma coisa. Hoje mesmo vai chegar a provisão, vai chegar a promessa, vai se manifestar na minha vida. Por quê? Porque eu sei o Deus que eu tenho crido. E sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu peço ou daquilo que eu sequer penso. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que eu e você temos servido nesse lugar, amado nesse lugar, que é o nosso Senhor, irmãos. Ele é o nosso Pai. Deixa eu te falar uma outra coisa, irmão. Se você tem uma promessa, dia após dia, confesse a promessa, declare a promessa, experimente, irmãos, da comunhão com o Senhor para viver cada aspecto dessa promessa. E um outro conselho que eu te dou nessa manhã, irmãos, se cerque de pessoas que vão te ajudar nisso, e não vão te colocar para baixo. Às vezes nós estamos cercados, irmãos, de pessoas que só querem invejar aquilo que nós temos. Ou invejar a nossa vida, invejar aquilo que nós estamos querendo viver ou declarando para viver. Como é que a gente pode ver isso, irmãos? Quando você falar alguma promessa sua, alguma vitória sua, ou algo que Deus está falando com o seu coração, e você perceber na pessoa uma cara, um desdém, não é importante. Irmãos, afasta. Afaste de pessoas, irmãos. Afaste pessoas incrédulas da sua vida. Ai, pastor, que coisa. Irmão, vai lá, conversa, prega a palavra, mas assim, não compartilha não. Guarda a sua vida, irmãos. Guarda a sua vida, guarda o seu coração, guarda aquilo que Deus está falando para você. Deus falou para você, guarda isso até que ele se manifestar. E compartilha com quem você confia, que você percebe que vibra com você. Você sabe a diferença de honra e bajulação? Honra, irmãos. Vamos falar primeiro de bajulação. É algo que as pessoas acham que só o fato de. Quando alguém. Às vezes tem pessoas que estão te honrando e as pessoas estão dizendo que elas estão te bajulando. Não necessariamente. Existe sim uma sinalização de honra que por trás tem uma intenção de bajulação. A bajulação, irmãos, para ficar bem claro para você, bajulação é quando você faz algo com a expectativa de ter algo em troca. Eu faço pela Michela pelo aquilo que a Michela pode fazer por mim. Eu faço pela Michela pelo aquilo que ela pode me abrir de portas. Eu sempre fui contra isso no ambiente de trabalho, embora isso seja até incentivado, chamado de network. Faça amizade com as pessoas certas, pessoas que você detesta. Pessoas que você não tem vontade de sentar na mesa.
Mas o mundo te ensina, não, você tem que estar junto. Por quê? Porque aquela pessoa pode te abrir portas lá na frente. Eu penso o contrário, irmãos. Eu não me associo com pessoas que eu não quero, com as pessoas que não torcem por mim, pessoas que não se importam comigo. Pastor, mas aí Deus não vai te abrir portas, irmãos. Quem é fulano? Que network pode essa pessoa falando perante Deus, irmão? Pelo amor de Deus. Bajulação é isso. É eu me aproximar de pessoas porque eu quero algo em troca. Eu quero o que ela pode me oferecer. Honra é quando eu faço independente dele. Eu faço porque eu valorizo. Eu falo, você é importante para mim, por isso eu te honro. Você está entendendo, irmãos? Então, se cerque de pessoas que te honram, não que te bajulam. Se cerque de pessoas que reconhecem o seu trabalho, que reconhecem o que você faz por elas, não em troca de algo, mas porque elas te amam. Às vezes, irmãos, tem pessoas que podem te proporcionar muitas coisas. E aí, nisso, você pode ficar até tentado a estar ali porque você está precisando de algo, irmãos. Mas toma cuidado para que você não entre nesse caminho, que é muito perigoso. De você querer se aproximar de pessoas que podem te proporcionar algo. Olha o que Jesus fala. Vou te dar um exemplo para você. Olha o que Jesus fala quando ele está falando sobre o jejum. Ele fala, irmão, se você estiver jejuando, não fica com cara de coitadinho na rua, não. Não fica aquela cara, não, tipo, poxa, eu tô mal porque eu tô jejuando. Não, nossa, que admiração. Uau, ele jejua. Que bonitinho. Né? Aí tu fica, que bonitinho, ele jejua. Nossa, ele dá o dízimo, ele dá a oferta. Que lindo. Que gracinha. Olha o que Jesus fala, irmãos. Quando jejuarem, não faça publicamente como os fingidos, que procuram parecer abatidos para despertar admiração. É realmente como vos digo, é a única recompensa que receberão. Mas quando jejuarem, unjam a cabeça e lavem o rosto, de modo que ninguém desconfie que não ingeriram alimentos, sabendo apenas o vosso Pai, que conhece todos os segredos, ele vos recompensará. Irmãos, eu não quero admiração humana, eu quero a recompensa divina. Eu não quero tapinha nas costas de homens, eu quero a recompensa e a aprovação de Deus. Não precisa botar no Facebook, estou jejuando, estou sofrendo muito, mas vai passar. Vou botar lá no Instagram, Stories. Gente, terceiro dia. Vai todo mundo falar assim, uau, você conseguiu, parabéns. E é só isso que você vai ter. Nem o efeito daquilo que deveria ser algo tão benéfico como o jejum é, você vai colher. Porque você só buscou a aprovação humana. Tome cuidado, irmãos. Tome cuidado com quem está do seu lado. Tome cuidado com quem está te instruindo. Tome cuidado com aquilo que você está ingerindo. Tome cuidado com as ações que você tem feito com a palavra que você recebeu. Não vulgarize a promessa. Não trate ela como comum. Não trate ela como algo que todo mundo pode saber. Não, não. A promessa é para você. E a seu tempo vai cumprir, irmãos. Quando eu recebi uma palavra que eu seria pastor, irmãos, muitos anos eu trabalhei servindo na igreja fielmente, até ser reconhecido publicamente. Muitas vezes na nossa primeira ação é: sou pastor, sou pastor, sou pastor, sou pastor, sou pastor, sou evangelista. E eu não estou dizendo aqui que você vai se alegrar quando você descobre o seu chamado, amém? Mas eu estou querendo que você entenda para você não ficar numa linha de tipo, gente, me reconheço, hein? Ó, eu sou pastor, hein? Ó, eu sou evangelista, hein? Eu sou profeta de Deus. As pessoas vão saber, irmãos. Porque é inegável. O chamado, ele é tão latente que ele evapora de você. As pessoas percebem a diferença. Então, isso é natural. E as pessoas, às vezes, buscam coisas com essa intenção de uma vanglória humana. Só que isso é passageiro, irmãos. Eu conheci muitas pessoas que, inclusive, nem eram chamados. Quem mais fala é normalmente quem nem é chamado. Sou isso, sou aquilo outro, pá. Normalmente quem fala, o pastor aí, né? Até quase com vergonha. Muitas vezes. Por quê, irmão? Porque sabe que o negócio vai ser punk. Quem entende que a capa já está lá. É diferente, irmãos. Então, fique atento, irmãos, com esses ambientes onde te inflacionam,
colocam para cima somente por algo que você vai poder oferecer. De você entender e saber e discernir, inclusive até mesmo como agir, irmãos. Não haja com bajulação. Às vezes nós fazemos isso com Deus, já reparou? Pastor, fazemos, bajulamos Deus, bajulamos. Quer ver como? Ó, Santíssimo, Poderoso, Altíssimo Deus, maravilhoso e tal. Senhor, por favor, me dá aquela promessa e tal. Eu sei que eu não tenho vinho, não tenho orado, não tenho lido a palavra, mas o Senhor é maravilhoso. Bajulação, você só está procurando o que está precisando. Honra é, Senhor, eu estou aqui, ó, não estou pedindo nada. Eu só quero dizer, teu filho está aqui para o que você desejar. É totalmente diferente, irmãos. Um coração de adorador, Deus nunca vai desprezar. Deus nunca vai rejeitar, irmão. Mas de um bajulador, eu vou assim, meu filho, vamos crescer? Ei, vamos sair dessa fase? Vamos sair desse berçário? Vamos começar a ter as suas experiências? Ei, vamos começar a viver sem mimimi? Porque o pastor não falou aquilo, o pastor não me cumprimentou do jeito tal, porque o meu líder não falou isso, meu líder não falou aquilo outro. Vamos sair dessa, sabe, irmãos, dessa coisa de não fez, não me olhou, não me ligou, não isso, não aquilo. Há muito pra gente viver, irmãos. Eu sei que tem muitos lugares, irmãos, de muitas lideranças ruins, perversas, irmãos. E desses lugares eu te aconselho, não frequente. Não se submeta a uma atmosfera desse nível. Mas entenda uma coisa, não espere que tudo vai ser do jeitinho que você sempre sonhou, irmãos. Eu costumo sempre falar, para a gente andar em unidade, a gente precisa entender os limites daquilo que é suportável para a gente conviver. Por exemplo, talvez você vai achar essa igreja muito melosa. Todo mundo abraça, todo mundo beija. E a gente já ouviu isso, irmãos. Não, é que vocês são carioca, tudo assim. Mas é o nosso jeito. E tem um jeito lá que vai chegar. Paz do Senhor, irmã. Irmã, tá aparecendo um pedacinho aqui do seu olho. Cobre aqui com véu. E amém. Quem quiser, fizer desse jeito. Ok. A gente tem o nosso jeito, e é normal. Mas sabe o que tem acontecido? Muitas vezes a gente está querendo uma igreja personalizada. Nessa onda de personalização, não, eu quero consumir do verbo da vida, eu quero só palavra. Eles são muito duros com questão de caráter, não gosto dessas coisas não, eu gosto de... E o verbo de Osasco, eles falam de fé, mas é de um jeito sempre puxando nosso calcanhar. Sempre dando aquela alfinetada. Não gosto não, eu gosto daquela coisa que a gente corre, baba, pula, é desse que eu gosto. Irmãos, a gente já ouviu tantas coisas. Mas muitas vezes a gente precisa olhar para si mesmo. Eu preciso de quê, irmãos? Como igreja. Eu preciso de um lugar sadio, de lideranças sérias, de pessoas comprometidas com a palavra, de pessoas que não negociam princípios. Mas ele é gordinho e tal. Pois é, mas é um bom pastor. Então, amém, confiar. mas isso, mas aquilo, irmãos. Não somos perfeitos. Não somos. E estamos cada dia ali, ó, buscando amadurecer, melhorar, ser melhores. Para quê, irmãos? Primeiro para o Senhor, mas também para servir vocês, cada dia. Mas crie-se, sabe, expectativas não no homem, mas naquilo que Deus está colocando no seu coração. Muitas vezes, no menor sinal de desavença, irmãos, a gente já chuta o balde. Sabe quem faz isso, irmãos? É uma criança mimada. Se eu te contar, eu não sei quantas vezes a gente já estava ali discutia alguma coisa, corrigindo as pequenas coisas, irmãos, coisas simples com a Sofia. Ela ia no quarto, pegava a mochila, eu estou indo embora, porque ninguém me ama nessa casa. Quantas vezes ela fez isso? Ela ficava lá na porta, vou pedir um Uber aqui. Eu nem celular tinha, né? Nem tem até hoje. Vou pedir um Uber e vou embora dessa casa, porque ninguém me ama. Às vezes a gente age assim, irmãos. Sabe de uma coisa? Minha irmã Maria e a Rose botaram pouca linguiça ontem na minha feijoada. Tô fora dessa igreja. Eu fiquei olhando lá o pastor lá, tava cheio de carne no prato dele. E eu vou te falar, irmãos, elas fizeram um milagre ali. Com tudo que a gente tinha de estrutura. Mas muitas vezes a gente está nisso, irmãos. Olha ali.
Poxa lá, foram 2 colheres de couve, eu adoro couve, só botaram uma aqui pra mim. A não ser que eu tô fazendo nessa igreja. Tome cuidado, irmãos, com aquilo que está inflando o seu coração. Tome cuidado com aquilo que está sendo colocado na sua mente. Muitas vezes é o diabo, mas muitas vezes é a nossa própria cobiça, nossa própria carne. Irmãos, nós somos um ser trino, amém? Você entende isso? Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. O espírito ele precisa ser renovado, recriado. Nós nascemos de novo no espírito. Amém? A mente ela precisa ser renovada. Agora a carne, irmãos, ela é subjugada. Ela não tem jeito. Ela está morrendo a cada dia, porque esse corpo é corruptível. Então, não ceda à sua carne. Não ceda às paixões da sua carne. A sua carne quer dormir mais. A sua carne sempre vai querer descansar mais. A sua carne nunca vai querer orar. Vai ter sono para ler a Bíblia. Ah, pastor, eu não leio a Bíblia porque me dá muito sono. Irmão, então vê um horário que você está bem disperso. Não vai no horário que você já está com as últimas energias, não. Talvez você funcione melhor à noite, então estuda à noite. Talvez você estuda melhor de manhã, acorda mais cedo, estuda a palavra de manhã. Entenda o seu ritmo. Mas não entrega a pior parte para Deus, achando que vai dar tudo certo, porque tem oposição, tem pressão. Para te fazer parar mesmo, irmãos. Não é coincidência. A gente estava destacando isso hoje com a Sofia. Sofia, irmãos, acorda todo dia por volta de 7 da manhã. Todos os dias. Sabe qual é o único dia que ela não acorda às 7 horas da manhã? Domingo. Pois é, domingo, irmãos. É uma luta para ela acordar. Por quê? É uma pressão. Então não ache que isso é exclusividade sua. Não ache que isso é uma coisa natural, que é normal. Não, todo mundo é assim. Domingo é o dia que você sente mais o. Por quê, irmãos? Porque a semana inteira. Não, não. É porque domingo você teria que ir para a igreja. Então você vai sentir uma pressão maior mesmo. Teu corpo vai gritar. Vai falar. Aqueles 5 minutinhos vai ser mais forte, irmãos. Para você permanecer nele. Mas entenda, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso transformar a minha mente. Cristiano Ronaldo, um homem que eu não sei se tem Cristo. Amém? Mas ele entendeu que ele não pode trabalhar sem mudar a mente dele. Ele entendeu que se ele não fala assim, eu preciso lutar com a minha mente. Quando o entrevistador fala para ele, ele fala assim, como que você lida com isso? Eu luto diariamente, irmão. Todos os dias. Não é hoje, não é amanhã, não. Todo dia. Todo dia. Eu preciso levantar e falar, vai ser diferente. Hoje eu estou animado, glória a Deus, vai ser mais fácil. Hoje eu estou desanimado. Opa, glória a Deus, hoje eu vou precisar de mais força. Mas vai acontecer. Vai fazer. Vai dar certo. Quando Abraão, irmãos, o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, ele fala que Abraão ele creu contra a esperança. Cara, essa palavra, essa expressão me choca tanto. Não sei se você. Porque assim, você sempre tem uma esperança, não tem? Normalmente a gente tem uma esperança, uma expectativa. Naturalmente falando, não estou nem falando da palavra. Mas Abraão, ele creu contra a esperança. A esperança era que não desse, porque não dava. Era impossível. Então, crer contra a esperança é uma coisa muito forte. E quando o apóstolo Paulo ele fala, olha, ele creu contra a esperança para vir a ser pai de muitas multidões, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, irmãos. Você que entende um pouco sobre amortecimento, já ouviu falar sobre amortecimento do corpo do homem, e com uma mulher estéril, era assim, era impossível por ela, e por ele estava muito difícil. Concorda? Até que chega a ser amortecido, já era. Já era. Então os dois lados não podiam mais. Não era só mais ela. E ele precisou crer contra a ciência. Ele precisou crer contra o natural. Contra o próprio corpo, irmãos. Isso é muito louco. Eu não sei se você está pegando o que eu estou falando. Ele precisou crer contra o próprio corpo, irmãos. Contra o próprio. Aquilo que ele estava vendo.
Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente olha esses aparelhos aqui de ar-condicionado, eu não preciso de fé para crer neles. Amém? Você concorda comigo? Porque fé, ela traz à existência as coisas que não existem como se já fosse. Ele já existe. Se eu me alegro com ele, eu estou só em agradecimento, concorda? Fé foi quando a gente estava falando do projeto aqui. Aí era fé. Agora já é manifestação. Então, quando a gente olha para a circunstância e fala assim, meu Deus, eu estou vendo esse ar-condicionado aqui, mas ele não estava ali. Vamos pensar numa outra coisa agora? Eu estou vendo ali uma guitarra, eu estou vendo vários músicos aqui. Nossa, glória a Deus. Isso é fé, irmãos. Eu não estou vendo, fisicamente não tem ninguém, inclusive. Nem os próprios que hoje já tem. Então, Abraão, ele não estava vendo o resultado. Ele olhava no espelho e não dá. Mas ainda assim, ele todos os dias, ele olhava para as estrelas e para as areias, para a areia da praia, para a areia da terra. Dia após dia, crendo contra a esperança. Irmãos, o que é desafiador para você? O que está sendo um gigante para você? Traz a sua memória aí. O que hoje é o primeiro ponto de preocupação, irmãos, que surge na sua mente? Pensa aí. Deus já tem a resposta para isso. Só que você vai precisar crer contra a esperança. O que é crer contra a esperança, pastor? É todo mundo falar que o negócio que você está envolvido, que Deus falou para você continuar, e ele fala, minha filha, meu filho, permaneça, vai dar certo. Já deu certo, já está tudo feito. E você está ali, ó, crendo contra a esperança. Qual a esperança? Esse negócio aqui já era. Ninguém mais faz dessa forma. Você crê contra a esperança? Pastor, não tem uma vaga de promoção no meu trabalho, mas Deus está falando para mim que ele vai me promover. Crê contra a esperança, irmãos. A empresa está fechando, está falindo, irmãos. Mas Deus está falando para você que você vai ser promovido. Creia contra a esperança. Deus está falando para você, olha, sai do seu trabalho e abre um negócio. Uau! Creia contra a esperança. Deus está falando para você, vai lá e investe nisso. Mas está todo mundo tirando dinheiro de lá. Mas você vai investir porque você vai pegar o fluxo com menos gente. E eu estou te dando a deixa. Creia contra a esperança. Porque nada é impossível para Deus. Nada é impossível em nenhuma de suas promessas. Você já tem o sim, por ele o amém. Só basta eu e você crermos, irmãos, e não abrirmos mão. Não abra mão, não negocie. Se Deus te plantou uma visão, irmãos, corra com essa visão dia após dia. Se levante como um leão, como uma leoa, que não abre mão das promessas que Deus compartilhou com você. Tenha fé, tenha coragem. Haja a altura do nível da palavra que você recebeu. Não se conformando com esse século, não se conformando com esse mundo, com essas circunstâncias, mas agindo à altura da palavra que você deu. A palavra já está aí, irmãos, diante de você, na sua boca e no seu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Crie, por isso falei, creia e fale. Fale com a montanha, fale com o seu problema, fale com a sua dificuldade, fale com aquilo que está te afligindo, mas não fique com a sua boca fechada, irmão. Não preste a sua boca para o diabo. Não empreste a boca para ele. Não precisa disso para te destruir. Ele já se esforça bastante. Não faça o papel dele. Não faça o papel dele. Não fique exaltando quanto está difícil, irmãos. Exalte a palavra. É a palavra que muda, não é o nível da dificuldade. Num jogo de videogame natural, olha só. Você vai evoluindo, as fases vão aumentando, irmão. Elas não ficam mais fáceis. Você já jogou videogame na sua vida alguma vez? Olha só que testemunho poderoso, entendeu? Exemplo poderoso para você lembrar. Você passou de fase, irmãos, a fase não vai ficar mais fácil. Vai aumentar, irmãos. O chefe vai ser mais roubado lá para te enganar mesmo. Para tu ficar lá, ó, preso no jogo ali, ó. Da mesma forma, irmãos. Você andou no nível, irmãos, a pressão vai aumentar. Puxa, pastor, vim aqui para justamente ouvir o contrário. Que eu vou ter alívio, que minha vida vai ser mansa e tranquila. Quem te disse isso, irmãos? Que evangelho fake que te apresentaram? Pastor, irmão, não vai ficar fácil. Você vai fazer as coisas ficarem fáceis com a sua fé. Eu vou fazer ficar fácil com a minha fé.
Mas as circunstâncias não vão ficar fáceis por si só. Porque o nível de envolvimento e o nível de renúncia que eu vou ter vai gerar em mim uma postura, uma necessidade de uma postura ainda maior. E olha só que poderoso, o apóstolo Tiago, ele fala: tende alegria por passar por provações. Meu irmão, quem se alegra no meio da dificuldade, irmãos? Tende alegria, tá pressionado, tá difícil, irmãos. Essa é a hora que está chegando a manifestação de Deus. Essa é a hora que a transformação vem. Essa é a hora que o escape vem, irmãos. Quando a gente olha as cartas do apóstolo Paulo, irmãos, boa parte delas ele escreveu preso, irmãos. Ele poderia escrever cartas falando assim: irmãos, está difícil. Pelo amor de Deus, me ajuda. Pai, me leva. Quantas vezes a gente já não mandou quase um... Eu não sei se você já teve esse nível de expressão, tá? Cada um tem a sua história. Mas teve hora que eu já pai, me leva que eu não aguento mais. Mas você não via isso do apóstolo Paulo, irmão, nas suas cartas. E ele falando: eu me regozijo nas minhas fraquezas, eu me alegro. A pressão está dando na canela, eu me alegro, glória a Deus, porque estou sofrendo pelo Evangelho. Que privilégio sofrer pelo Evangelho. Que privilégio é poder continuar caminhando. E o apóstolo Paulo vem e fala em Filipenses: esquecendo das minhas coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Sabe, irmãos, coloca o alvo na sua frente, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Mas está difícil, está pressionando, está complicado e tal. Não se importa, não fique dando a sua boca para as pressões. Só fala assim: o meu alvo está ali, ó. Meu alvo está lá, meu alvo está lá, e eu não vou parar até viver essa promessa. Eu não vou deixar as circunstâncias medirem e estabelecerem verdade sobre mim. Eu tenho uma promessa e nela eu vou confiar e nela eu vou viver. Agora, eu não posso, irmãos, achar que não vai ser exigido força. Mas entenda, você não está sozinho. Eu não estou sozinho, você não está sozinho. Deus é contigo, o Espírito Santo está contigo, te ajudando, te auxiliando, te consolando, te confortando, te preparando para isso, irmãos. Então se alegre, independente de. Se alegre quando tiver calor, se alegre quando tiver com ar-condicionado, se alegre quando tiver com ventilador. Se alegre, irmãos, porque Deus é Deus e Ele é seu Pai. Se alegre porque você é mais do que vencedor, porque você é vitorioso, porque o maior habita em você. Você já tem resposta dentro de você. Agora abra sua boca e confesse a palavra. Pare de murmurar, pare de mimimi. Pare de ficar exaltando os problemas. Exalte a palavra. Sabe, cada dia mais, irmãos, traga a palavra como verdade para dentro de você. Não se desvia dela, escreve na parede, escreve no quarto, bota no celular, faça o que for, irmão, mas não abra mão daquilo que ele confiou para você. Não negocie, irmãos. Não negocie, irmãos. Você foi conquistado, eu e você, por um alto preço, irmãos. O mínimo que nós precisamos fazer é corresponder à altura disso. E nós vamos viver, irmãos, a plenitude da vontade dele. Eu me recuso a viver à margem da proposta que Deus tem para a minha vida. Eu me recuso, irmãos. E eu quero que você se levante nessa manhã hoje com esse mesmo sentimento, com essa mesma pegada. Se recuse a viver a mesmice. Se recuse a viver a mediocridade. Se recuse a viver no nível raso. Você pode e vai além. Irmãos, a sensação de você estar ali, ó. Eu nunca surfei em prancha, só surfei como jacaré, nadando. Irmãos, mas a sensação da onda te levando é gostoso demais, irmão. E o bom demais é que até os gordinhos curtem. Até os gordinhos conseguem ir na onda. Que a onda leva água muito forte, irmão. Não se contente, irmão. Não se conforme. Não baixe a cabeça. Agarre a promessa. E viva cada dia mais, focado nela até que ela se cumpra. Amém? Eu quero que você se levante, mas diferente. Assim como você deu um bom dia diferente, eu quero que você exalte ao Senhor.